Olá, bem-vindos ao Cuidado Idoso, um programa dedicado a promover o bem-estar e a saúde dos nossos entes queridos mais experientes. Nesse episódio especial, estamos recebendo a doutora Gisele Domingues, ela que é especialista em nefrologia e vai falar sobre as complexidades do sistema renal e como ele se relaciona com o processo natural do envelhecimento. Este conhecimento é essencial para cuidadores, familiares e todos os que desejam garantir uma qualidade de vida para os nossos idosos. Então, fique ligadinho aqui conosco para conhecer um pouco mais sobre esse tema tão importante. É um prazer estar aqui, dividir com vocês, essa nova visão, do idoso chegando, aos consultórios médicos, já não é de hoje, mas assim, percebemos que com a longevidade, cada vez que passa, nossos consultórios ficam, mais com mais idosos. Sim. E assim, essa necessidade de você ter um outro olhar, para o idoso. Ele é uma população diferente, para a gente analisar função renal, uso de medicamentos. Tá? E para começar então, doutora, quais são os sinais de alerta que os idosos devem observar em relação à saúde dos rins? Esses sinais, eles não mudam muito da população em geral, das outras idades, É o idoso que começa a edemaciar, principalmente um edema, que começa de manhã, que amanhece, inchado, edemaciado, é a pressão que não está controlando, ou é o paciente que nunca foi hipertenso e fica hipertenso, é uma urina diferente, com cheiro, com cor, com espuma, é o paciente que tem dificuldade, às vezes, de urinar mesmo, a urina mais presa, tá? Então, não muda muito, em relação aos outros, às outras idades, tá? Mas aí, quando ele vai chegar a nós, aí o olhar é que tem que ser um pouco diferente. Como teria que ser esse olhar, então? Por exemplo, um idoso que nunca foi hipertenso, que de repente começa a desenvolver uma hipertensão. Nós vamos pensar numa hipertensão renovascular. Por quê? São pacientes, às vezes, que têm uma dislipidemia, tá? O que é isso? É um aumento do colesterol, do triglicérides, Isso vão formar placas nas grandes artérias, São placas de gordura. Então, isso vai estreitar. Isso a gente vê que a aterosclerose pode acontecer nos vasos do rim. Então, isso é uma hipertensão renovascular, Isso a gente vê nos dois extremos, por incrível que pareça. Crianças hipertensas e idosos que nunca foram hipertensos ficam hipertensos, a gente tem que pensar em hipertensão renovascular. Na criança, às vezes, por um problema genético, e no idoso, por um problema, na verdade, dessa longevidade, por hábitos alimentares, por diabetes, que é a aterosclerose. E a hipertensão secundária. E tem um cuidado que esse idoso deve ter para manter a saúde do rim ao longo da vida? Eu acho que ao longo da vida, tomar muito líquido. Líquidos em geral, não especificamente água. A gente até brinca, Coca-Cola não, álcool não, mas líquidos em geral, Ele ter cuidado com as suas doenças crônicas, hipertensão, diabetes, dislipidemias, colesterol alto, triglicérides alto, o diabetes, que é uma outra doença, às vezes, que permeia, os idosos, principalmente o diabetes tipo 2, você estar atento para a sua urina, A urina a gente fala que é uma biópsia líquida, A cor da urina, o volume da urina, se tem espuma, o cheiro, se está incomodando, o próprio edema, o edema ele tem que ficar alerta, se ele começa a edemaciar. Então, são cuidados que ele precisa ter com sinais que possam aparecer. Sim, a senhora já comentou da hipertensão, do diabetes. O idoso que na juventude ele já desenvolveu diabetes, hipertensão.
tem alguma ligação de mais para frente ele ter um problema do rim por causa desses problemas que ele já tinha ou não? Então, vai depender do controle que ele vai dar a essas doenças crônicas, tá? Se ele consegue mantê-las controladas, vai ser mais difícil ele evoluir para um grau de insuficiência renal crônica, porque a insuficiência renal crônica nós temos 5 estágios, né? E se ele consegue manter isso estável, eu acho que assim, essa progressão dessa doença renal crônica vai ser mais difícil, tá? Só que ele tem que se ater, né, a uma informação importante que com o envelhecimento, né, nós não envelhecemos só com rugas. Essas rugas que a gente vê no nosso rosto são iguaizinhas que a gente tem, né? Eu falo rugas no sentido figurado, mas assim, é o envelhecimento dos nossos órgãos, do nosso coração, do nosso pulmão, do nosso rim. Então, a partir dos 40 anos, a gente vai perder função renal. Mas, às vezes, quando você é um idoso sem muita comorbidade ou com sua comorbidade controlada, essa perda, que é o envelhecimento normal, não vai dar um problema mais para frente. Mas pode ser que dê, né? Então, imagine, você é hipertensa, diabética, aí você chega nos seus 70 anos, mas assim, você não controla. E esse seu rim está envelhecido. Então, provavelmente, esse tempo que demorou para você acordar, para controlar, não vai ser muito bom para o seu rim. Então, você já tem um rim filtrando 60%, 70%, e aí você ainda tem 2 comorbidades que vão estar ali, convivendo com o seu rim. O rim filtra o sangue, que é a principal função dele. Né? Então, imagina uma glicemia chegando, né? Lá, um açúcar chegando todo o tempo. O açúcar, ele abre o teu filtro. Né? Imagina, passando tudo. Isso vai lesar o rim. Tá? Então, esse é o cuidado. Eu acho que se você tem uma doença crônica e você está envelhecendo, tente controlar a sua doença crônica o melhor possível. A senhora comentou das rugas, as rugas externas. A gente trazendo isso pro nosso interno. As rugas externas, a gente procura tratamento e trata isso, qualidade de vida, exercício, e trazendo para o nosso interno, focando no rim. Como a gente poderia prevenir isso? Então, hoje o avanço da medicina nos trouxe drogas muito boas, tá? Antes nós só tínhamos dieta, né? A gente tirava proteína de alto valor biológico, né, que são as carnes vermelhas, um pouco do leite e derivados. Hoje a gente tem drogas que você pode usar até 20% de filtração, que são as glifosinas, mas não são todos os idosos, né, e nem todos os pacientes que são elegíveis para essa droga. Mas hoje a gente tem uma medicação que a gente usa e a gente pode desacelerar esse processo. Mas elas só podem ser usadas com orientação médica. Ah, sim, né? Com certeza. Não adianta só comprar, não. Tá? E tem que ter controle. Porque num primeiro momento, essas drogas, né, essas medicações, elas podem aumentar um pouco os marcadores de função renal no sangue, que são a ureia e a creatinina. E a gente está preparado, né, observando até quando você vai deixar a medicação com esse aumento, 20%. E aí, depois de um momento, né, o organismo também se adapta a essa medicação e isso vai melhorando. Sim, se tem um idoso com lúpus, já desenvolveu lúpus durante a vida, o lúpus ele afeta bastante os rins. Sim. Uhum. Quando chegar essa terceira idade, é pior? Como que funciona? Então, o lúpus é uma doença autoimune. É uma colagenose que a gente fala. E assim, ela tem vários tipos. Na verdade, 5 tipos também, histológicos. E cada tipo histológico, ela compromete de uma forma o rim. Tá? E nós usamos medicações que são imunossupressoras. Né, que não só judiam do rim, mas judiam de um corpo inteiro, baixa imunidade. Porque, né, o lúpus, sendo uma doença autoimune, é você contra você. Tá? Exatamente. Tem formas do lúpus que são muito leves para o rim. Agora, as proliferativas difusas são muito graves. Então, a lesão não espera até
a idade, né? A idade melhor, Não. né? Ela pode atingir durante, assim, o lúpus no idoso é uma patologia difícil, não impossível. A gente vê lúpus mais em pessoas de jovens e meia-idade. Tá? Então, a gente tem que agir nesse momento para que a gente segure a alteração lúpica no rim. E quais os principais tratamentos para doenças renais crônicas em idosos? Bom, como eu te falei, nós continuamos na dieta firme, tá? Nós temos alguns tipos de cetoácidos, nós temos as glifosinas agora, mas até 20% de filtração. E assim, eu acho que você precisa conhecer a doença para você mudar um pouquinho o estilo, né, da sua vida. Tá? Mas a gente tem drogas que a gente hoje consegue segurar a progressão. E nesses tratamentos tem diferença no tratamento no idoso ou numa pessoa mais jovem ou não? Não. No idoso a gente só pesa muito funcionalidade em relação à terapia renal substitutiva, que é o grau máximo da doença renal crônica. Tá? Será que realmente um paciente muito idoso, porque assim, o idoso, a gente analisa o idoso robusto, o idoso frágil e o muito frágil. Os muito frágeis, às vezes, estão em acima de 85 anos. E aí você pesa, né? Não essas medicações que a gente falou, né? Que são as glifosinas e cetoácidos e mudanças, né, alimentares, você faz para todos, tá? Mas as glifosinas e, às vezes, a terapia renal substitutiva, você tem que analisar com o paciente. Hoje, nós compartilhamos muito uma decisão terapêutica, tá? Você tem que levar em conta, no muito frágil, se realmente vai ser benéfico, não essas terapias medicamentosas, mas a terapia renal substitutiva. O que é essa terapia? Que é a diálise, que são os métodos dialíticos. Tá? Por exemplo, transplante em pacientes em diálise foram estendidos para pacientes acima de 75 anos. Para você ver como a medicina trouxe o ser humano até uma idade que você pode oferecer um tratamento, às vezes, de saída de terapia renal substitutiva para um idoso, mas um idoso robusto. Sim, o envelhecimento, ele afeta a função renal na capacidade de lidar com o medicamento? Ou sim, não? Sim. Afeta? Tá? De que forma? Como você tem uma queda de filtração glomerular, várias medicações são excretadas pelo fígado, pelo rim ou pelos dois. Então, se eu tenho um rim que funciona, vamos dizer, 40%, e essa medicação é eliminada do corpo pelo rim, eu vou ter um tempo de meia-vida dela, né, dentro do organismo maior. Então, ou eu intercalo a dose, entendeu? Eu diminuo, reduzo a dose, ou eu diminuo o intervalo, né? Ou aumento esse intervalo. Na verdade, aumento esse intervalo. Porque senão eu vou ter uma droga que vai ficar judiando desse paciente. E nesses casos, quais os desafios mais comuns na administração de medicamentos em idosos com problemas renais? Eu acho que é exatamente você fazer a taxa de filtração estimada, né, para você fazer a adequada prescrição da medicação. E mesmo assim, você ainda corre o risco de ter efeito colateral. Mas é melhor que você faça, né, a taxa de filtração. E o que você precisa para fazer a taxa de filtração? Você precisa saber a idade do idoso, você precisa saber o peso, você precisa saber a creatinina. Né? Então, a gente sempre fala, são 2 exames fundamentais em qualquer idade, que é a creatinina e o exame de urina. E você conhecer, né? Conhecer a idade, tá? E aí você consegue fazer essa taxa de filtração para fazer uma prescrição mais adequada para esse idoso. E existe uma relação entre mobilidade reduzida e problemas nos rins ou não? Na verdade, a mobilidade ela
parte do princípio que o paciente está acamado, né? Então, ele pode estar acamado por um problema neurológico, ele pode estar acamado por um problema muscular, que são as sarcopenias, que são muito comuns, que é essa perda muscular, né? Paciente idoso, às vezes o apetite muda, o apetite diminui. Então, isso vai deixar o idoso mais frágil, tá? Como ele fica mais frágil, pode ser que eu tenha um déficit de função. Mas não diretamente, mas indiretamente, por outros meios, tá? É sinal, se o paciente está, né, com mobilidade, algo a mais além da mobilidade, né? A gente fala que em geriatria, a gente tem 5 pilares que a gente deve observar no idoso. Isso, sim, independente se você é nefrologista, se é cardiologista, que é a mobilidade, que é a postura, que é o cognitivo, que é a incontinência urinária e que é a iatrogenia. Agora a gente está falando sobre iatrogenia, que é exatamente essa prescrição, né? Essa prescrição adequada para o idoso, tá? Então, esses 5 pilares, sempre que você aborda o idoso, né, você tem que levar em conta. Sim. E infecções urinárias? Infecções urinárias recorrentes, tem alguma relação com problema nos rins ou não? Então, muitos idosos são imóveis, acamados, né, e usam fralda. Né? A fralda, ela muda o meio ambiente, né, da parte geniturinária. Tá? Às vezes, né, você troca sempre e às vezes não. Depende muito, né? A gente sabe. Então, isso possibilita um outro meio ali. Né? Aí ele começa a ter as infecções urinárias baixas, ele começa a ser tratado, às vezes, por uma bacteriúria assintomática, ou seja, você faz um exame de urina, você tem bactéria, mas aquilo não é infecção. Então, o idoso, ele muda muito como você vê, né, como você interpreta os exames de urina tipo 1 e das uroculturas. Né? Você tem que prestar atenção em como está o idoso, o seu cognitivo, né, se ele está delirando ou não, se ele está comendo, se ele está prostrado, né, se ele está alerta. Tá? E assim, você tendo infecções urinárias de repetição, você corre o risco, se ela ascender, a grande maioria dos idosos tem infecção urinária de repetição baixa, né? A vulgo cistites. E aí, você faz um tipo de tratamento para isso. Né? Às vezes você faz quimioprofilaxias, né? Para manter essa colonização, porque às vezes existe uma colonização bacteriana, né? De tanta infecção urinária baixa. Exatamente por causa da fralda, às vezes por causa das incontinências, das retenções, muitas medicações que são usadas às vezes em idosos, né? Tipo antidepressivos, fazem contenção, tanto fecal quanto urinária. Então você tem um líquido que tem que ser excretado lá dentro da bexiga. Por quanto tempo? Né? Então tudo isso a gente tem que ir pesando. Tá? Infecção urinária de repetição, né, as baixas, a gente não vê tanto problema renal, mas assim, ela pode ascender e fazer uma pielonefrite, que é uma infecção grave, que pode evoluir para infecção generalizada, que a gente fala que é a sepse. E aí você pode perder o seu idoso, né, o seu ente querido. Então, infecção urinária tem que ter um outro olhar. Saber quando tratar, quando não tratar, né? Não tratar, não fazer o que a gente chama de overuse, né? Que é o tratar demais. Você tem que ter um olhar diferenciado. E aqueles que tratam, vai lá na farmácia, pede um remédio e tratam por conta própria? Algum dia ele vai colher esse fruto. Né? Alguns. Porque assim, o ser humano ele não é matemático. Pode ser que alguns, assim, grande parte dos pacientes que eu atendo, falam assim, doutor, eu já fui na farmácia, já fiz, né? Nós somos culturalmente da farmácia ainda, muito. E aí você tem que ir conversando com o paciente, você tem que estar alertando. Sim. Né? Isso é para qualquer tipo de medicamento, desde aquele da dor de cabeça, sim, para qualquer tipo. Né? E já aproveitando que a gente está falando em medicamento, quais são os efeitos de consumo excessivo de medicamento e também de bebida alcoólica nos rins? Medicamento depende da medicação.
você tem algumas medicações que são muito nefrotóxicas, que são os anti-inflamatórios. Isso a gente não recomenda para nenhuma idade, muito menos para idoso, que já tem uma taxa de filtração que vai caindo a partir dos 40, tá? Então, anti-inflamatório tá aí meio que proscrito, só quando a gente pesa risco-benefício, tá? Mas existem outros tipos de medicações analgésicas e anti-inflamatórias que podem ser usadas né, substituindo os anti-inflamatórios. Agora, o álcool ele é uma droga permitida, né? Tá? E a alteração dele é generalizada, né? Ele diretamente, ele vai passar pelo rim, né? Ele vai alterar as células, né? Ele vai inibir o hormônio antidiurético que é da hipófise. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma diurese, nós podemos desidratar o idoso, né? Porque todo mundo fala assim, não, tem um cálculo, tome cerveja, porque você vai urinar muito. Sim, você vai urinar muito, porque você inibiu o antidiurético, você urina, só que você desidrata. Desidratação para idoso é muito ruim, né? Pode dar problema cognitivo. E quais são, assim, para a senhora dar um conselho, quais conselhos a senhora daria para cuidador e familiar também de idoso no que diz respeito à saúde renal e como identificar problemas para já tratar assim de início? Eu acho que foi aquilo que a gente conversou no início. Acho que estar atento às doenças de base, né, do idoso, principalmente hipertensão, diabetes, pico hipertensivos, hipotensões, ficar atento aos edemas, né, aos edemas periféricos, ao apetite do idoso, estar atento à urina, certo? Eu acho que tem que ter essa atenção. Em relação ao apetite, como que dá para perceber que tem alguma coisa errada no apetite e que poderia estar ligada ao rim? Não, às vezes o paciente, ele é um renal crônico e ele fica enjoado. Ele não quer comer. Por quê? Porque assim, o sangue está tão sujo, porque o rim não filtra o sangue? Sim. Então, tem um certo momento, né, da doença renal crônica, estágio 5, que é muito comum os sintomas gastrointestinais, tá? Em que você começa a ficar nauseado e aí você não consegue comer e aí pode ser que tenha alteração do seu intestino, tá? Você começa a ter alteração de hábito intestinal, ou você tem diarreia. Essa diarreia, na verdade, o próprio organismo tá se limpando, tá? É uma forma de limpeza. Então, o hábito alimentar, você meio que, eu estou enjoado, eu não quero comer, eu acho que tem que chamar a atenção do familiar, do cuidador, né? Porque algo não é só gastrointestinal, pode estar relacionado com o rim, essa alteração gastrointestinal. E doutora, quais os avanços mais recentes em tratamentos e abordagem para problemas renais em idosos? Então é aquilo que eu te falei, né? Eu acho que tem os cetoácidos, que não são mais novos, mas estão mais bem estudados, tá? E tem as glifosinas. As glifosinas são as grandes medicações, que não só no rim, mas na parte cardíaca, na parte de vasos e nos rins. E para a gente finalizar, doutora, quem está acompanhando a gente e tem algum interesse em saber um pouco mais, como que pode falar com a senhora? Onde pode encontrar a senhora? Eu tenho meu consultório, que é lá na João Evangelista, 165B, né? Eu estou à disposição aí para fazer a parte de nefrogeriatria. Rede social? Rede social, tem o WhatsApp, telefone. Né? Tem o telefone, né? O telefone do meu consultório é 3272-1326, né? Doutora, muito obrigado por compartilhar conosco. Foi um prazer. Acho que a gente tem que, né, informar. Prazer é todo nosso. Tá, obrigada. É isso aí, pessoal. Encerramos mais um episódio esclarecedor do cuidado idoso. Agradecemos a doutora Gisela Domingues por compartilhar seu conhecimento sobre nefrologia e envelhecimento e que as informações transmitidas hoje possam inspirar ações positivas e cuidados mais atentos para com os nossos idosos.
Se você é familiar, trabalha com idoso, continue acompanhando nosso programa para mais conteúdos relevantes e orientações práticas. Juntos podemos garantir um envelhecimento mais saudável e feliz para aqueles que tanto amamos. Até a próxima edição do Cuidado Idoso e lembre-se, cuidar da saúde renal é fundamental para a qualidade de vida. Feita pra você, Super Difusora.